Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar a tela várias vezes, tá? Então, eu vou começar com um pequeno vídeo, tá? E aí a gente vai conversando, vocês depois podem perguntar a qualquer momento, né? Ah, aqui, como é que é? Então, a ideia, eu vou falar sobre algumas coisas que eu acho bacanas de matemática, tá? Provavelmente, para decepção de um de vocês, talvez não vai aparecer nenhum X nessa minha palestra, tá? Então, eu vou começar com um vídeo, tá, de um professor que também o nome dele é Rogério Martins, tá? É um matemático português. Talvez vocês tenham um pouquinho de dificuldade, talvez, em entender ele. O português de Portugal é um pouco diferente do nosso. Então, às vezes, a gente tem um pouquinho de dificuldade de entender. Então, mas ele é um divulgador da matemática, né? E ele fez da ordem de 150 vídeos, né? E aí tem todos no YouTube, né? Isto é matemática. Então, são vídeos pequenos onde ele fala sobre coisas de matemática. Eu vou mostrar aqui o primeiro vídeo, depois, né? Eu acho que, Bianca, tu quer ficar 2 anos, não sei exatamente, talvez, o que tu vai fazer, mas eu acho que nesses 2 anos, né, como tu quer fazer matemática depois, seria interessante tu, talvez, passar um pouco pela matemática, não formalmente numa universidade, mas, de repente, pode assistir os vídeos do Rogério Martins, por exemplo, tá? Então, eu vou começar compartilhando esse vídeo, tá? E depois a gente retorna, tá? Tem alguém pedindo para... Tem pessoas que estão querendo entrar, só um momento, deixa eu ver isso. Bianca, eu acho que tu também pode autorizar as pessoas a entrar. Aí, se alguém pedir, quem entrou agora? Deixa eu ver aqui. Manuela, seja bem-vinda. Manuela, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu já me apresentei, eu sou o professor Rogério. Eu vou passar um vídeo, depois tu pode te apresentar também, tá bom? A matemática vai muito para além dos números e das equações. A matemática são ideias. O filósofo e matemático Poincaré, por exemplo, dizia que a matemática é a arte de dar o mesmo nome a coisas diferentes. A matemática é a ciência dos padrões. Ela acontece sempre que há um padrão, sempre que algo se repete. No seu cotidiano, nas ruas, no trânsito. São ideias que se materializam em todos os objetos que alguma vez observou e talvez nunca se tenha dado conta. A matemática é vida, a sua vida e a minha. Sou Rogério Martins e sou matemático. Olá, bem-vindos. É já um lugar comum dizer que a matemática está em todo o lado. Nesta série de programas vou mostrar-lhe exatamente onde ela está. Hoje vou falar sobre tampas de esgotos, moedas e rodas de bicicleta. O que têm estes 3 objetos em comum? É fácil. São círculos. A forma circular parece perfeita para este tipo de utilizações, mas vou mostrar-lhe que, afinal, pode ser substituída por outras, reinventando a roda. E isto é matemática. Seguramente já observou que as ruas estão cheias de tampas que dão acesso a uma série de ligações subterrâneas por onde correm esgotos, redes elétricas e comunicações e ratos grandes. Mas já pensou porque que a maior parte destas tampas são redondas? A forma circular tem uma característica interessante. A sua largura é independente da posição em que a circunferência se encontra. E é esta largura que nós normalmente chamamos o diâmetro da circunferência, ou da tampa, neste caso. Observem que o mesmo não se passa com outras formas geométricas. É o caso do triângulo. Este triângulo tem 51 cm quando medido nesta direção e só tem 44 cm quando medido nesta direção. Este quadrado tem 62 cm quando medido nesta direção e tem 88 cm quando medido nesta direção. Já o círculo tem sempre a mesma largura, independentemente da direção em que nós o medimos. Será que o círculo é a única forma geométrica com esta característica?
E a resposta é não. Uma das formas mais conhecidas com esta característica são as moedas 50 pence inglesas. Esta moeda, embora não seja circular, tem sempre a mesma largura, independentemente da posição. A isto nós chamamos uma forma de largura constante. Para percebermos melhor estas formas, vamos fazer o seguinte. Desenhamos um triângulo equilátero, ou seja, um triângulo com os lados todos iguais. Agora, com a ajuda de um compasso, traçamos um pedaço de círculo com centro num dos vértices e de forma a unir os outros dois. Depois fazemos exatamente o mesmo nos outros dois lados do triângulo. A figura que aparece tem agora a propriedade que se pretende, ou seja, a largura dela é independente da posição em que ela se encontra. A moeda de 50 pence inglesa é obtida de forma semelhante, mas começando com um polígono com 7 lados todos iguais. Não é por acaso que se usam este tipo de formas nas moedas. Quando introduzimos uma moeda numa máquina de venda automática, o facto da sua largura ser independente da posição é importante para evitar que a moeda encrave. Além disso, é muito mais fácil para um mecanismo identificar essa moeda. Podemos mesmo dizer que quem inventou a moeda 50 pence, de certa forma, reinventou a roda. Estas formas de largura constante não são só curiosidades do ponto de vista matemático, elas servem para muito mais do que dar forma a moedas. Por exemplo, em engenharia mecânica, são usadas para transformar movimento de rotação em movimento de translação, algo que em engenharia se costuma chamar cames. Estas formas também podem ser usadas de uma maneira engenhosa, ou por engenhocas. Esta é uma broca que fura buracos quadrados. Quando uma destas formas roda dentro de um quadrado, o seu centro descreve também um quadrado, o que permite fazer um furo nada comum. Ou as rodas desta bicicleta excêntrica, criada por um inventor chinês. Observe que, embora estas rodas não sejam circulares, esta bicicleta mantém-se horizontal quando anda. Pode dizer-se que, tal como o desenhador de moedas inglês, este chinês também reinventou a roda. Mas afinal, que relação existe entre as moedas inglesas, as rodas da bicicleta de um chinês e as tampas de esgoto? Com a sua forma circular, as tampas têm sempre a mesma largura independentemente da sua posição, o que as impede de caírem para dentro do buraco que estão a tapar. Observe o que pode acontecer com as tampas quadradas. A tampa quadrada não é uma forma de largura constante. Não seria bonito se isto nos caísse em cima. Também é particularmente importante quando estas tampas se encontram numa zona de circulação automóvel, onde podem saltar por acidente ou cair durante os trabalhos de manutenção. Resumindo, as tampas de esgoto circulares são uma forma de largura constante, assim como a moeda 50 pence ou as rodas excêntricas. Então o que impede uma tampa de esgoto ter a forma igual à roda da bicicleta de um chinês? Nada. Fica a ideia para algum otário que queira ser original. E isto é matemática. Bom, pessoal, então, vocês viram então o vídeo, né? Esse matemático, conseguiram ver bem, Bianca? Fernando e Manuela, vocês querem se apresentar? Eu posso começar? Pode. Bom, primeiramente, boa tarde, Rogério. Eu tô aqui porque eu gostaria... Quer dizer, primeiramente, eu estudo no Colégio Cenecista, Nossa Senhora dos Anjos, Gença. Tenho 18 anos e tô terminando o terceiro ano do ensino médio. Onde é essa escola? Hã? Qual cidade é essa escola? É Gravataí. Ah, Gravataí. Tá. E eu tenho agora como objetivo fazer curso sobre a área da tecnologia, tipo, ciência da computação, sistemas de informação, esse tipo. Sim. Mas eu tô aqui porque desde criança sempre gostei de matemática e eu queria aprender mais sobre os cursos. Sim. Ok. Tu assististe a minha palestra lá na escola esses dias? Aonde? Eu fiz uma escola, eu fiz uma palestra na Escola Cenecista de Gravataí.
Tu não chegasse a participar. Eu acho que não. Professora Giovana, não? Não. Tá. Mas tudo bem, então, não, até para saber, porque algumas coisas eu vou falar que eu falei naquela palestra também, mas não tem problema. Manuela, quer te apresentar? Oi, meu nome é Manuela, eu estudo no Cecília Meirelles, em Sapucaia, e eu, desde pequenininha, quero fazer matemática, né, e gosto de matemática, e eu acho que quando eu vi minha professora de matemática no primeiro ano, ela ensinava muito bem matemática, e eu me inspirei nela, e eu quero começar a fazer matemática para dar aula também. Uhum. Assim, ó, uma coisa importante, tá? A gente vai fazer um bate-papo, eu tenho algumas atividades que eu quero fazer com vocês, mas, como o Fernando falou, ele pretende fazer ciência da computação, né? A área da matemática é muito importante. A gente vai ver alguns exemplos que são meio que brincadeiras, que até dá para fazer com crianças, mas que por trás dessa brincadeira tem muita matemática. Então, vocês viram esse primeiro vídeo, né? Acho que a Manuela entrou depois, né? Eu, então, sou o professor Rogério, sou coordenador dos cursos de licenciatura em Física e Matemática da Unicinos, tá? E esse vídeo que eu mostrei para vocês é de um matemático português, então, do Rogério Martins, ele tem, acho que, da ordem de 150 vídeos, mais ou menos que nem esse. São vídeos curtos sobre assuntos de matemática, tá? Então, e são coisas bem interessantes. Por exemplo, num dos vídeos ele pergunta assim, será que pode existir algum animal que tenha listras no corpo e pintas no rabo? E será que existe algum animal que tem pintas no corpo e listras no rabo? Né? E é interessante, tem um dos dois tipos que é impossível existir. Isso se explica matematicamente, é um negócio fantástico. Claro, são coisas que você consegue, de repente, explicar para alguém que não entende muito do assunto, mas a matemática envolvida por trás, muitas vezes, é muito sofisticada. Tá? Bom, só para me exibir um pouco com vocês aqui, tá? Eu vou mostrar um outro vídeo aqui para vocês, uma bicicleta que também é um pouco diferente. Tá? A primeira vez que eu andei de triciclo. Qual é a forma é onde? Oi? Onde é? Qual é a forma? Espera, cadê a nossa curva, cara? Bom, então, vocês viram eu andando num triciclo com rodas quadradas, né? E numa pista circular ainda, né? Então, isso é uma coisa bastante estranha, né? Você andar com uma bicicleta de rodas quadradas, tá? E isso é uma coisa que se estuda também em matemática. Claro, em geral a gente está acostumado a andar no plano. Então, no plano você vai andar com coisas circulares. Isso tem a ver com aquilo que o Rogério Martins falou também, né? A altura tem que ser sempre a mesma. Então, você pode criar umas bicicletas meio diferentes, né? Claro que uma bicicleta em roda quadrada você não consegue andar no plano. Aí você tem que ter quer dizer, você tem que fazer digamos assim, uma pista adequada, tá? Bom, eu vou seguir aqui, tá? Eu vou falar de algumas curiosidades, tá? Então, eu vou com a minha apresentação aqui. E assim, vocês podem falar a qualquer momento, quando vocês quiserem, vocês podem perguntar, tá bom? Então, eu vou propor algumas atividades, algumas coisas vocês vão ter que responder e outras coisas mais, tá? Então, esse primeiro problema, tá? Alguns desses problemas eu até gosto de fazer mais, assim, quando eu estou em público, porque daí a gente pode meio que fazer uma encenação, né? Assim, remotamente é um pouco difícil fazer essa encenação, mas vamos lá. Então, tem uma cesta com 5 maçãs e tenho 5 meninas, tá? E eu vou dar uma maçã para cada menina e fica uma maçã na cesta. Né? Será que tem como resolver esse problema? Alguém me ajuda? Oi? Poder até tem, mas as meninas não vão conseguir receber maçãs inteiras, elas vão receber só partes de maçãs. Não, elas vão receber maçãs inteiras. Eu não sei. Eu acho esse problema muito bacana, tá? Vocês estão enxergando a apresentação? Sim. Tá? Eu acho esse problema muito bacana. Quando eu vi ele pela primeira vez, tá? Inclusive, eu vi ele de noite, eram umas 10h30 da noite, eu estava saindo da Unicinos, e aí eu saí dirigindo pensando no problema. Não é uma coisa muito boa você fazer isso, né? Você fica, às vezes, pode ficar meio desligado e fazer alguma bobagem no trânsito. Mas,
mas eu levei alguns minutos para resolver o problema. Tá? E ele é um problema assim, clássico assim, de matemática. Né? O professor te dá o problema, e aí quando tu vê a solução, tu fica meio bobo, assim, tipo, era claro que tinha que fazer isso. Alguém tem alguma ideia? Esse problema, às vezes, é bom você dar para os alunos, de repente, pensarem no fim de semana, ou coisa assim, para as pessoas terem um pouco mais de tempo, né? Então, vejam só, eu tenho 5 maçãs numa cesta e eu tenho 5 meninas. Eu vou dar uma maçã para cada menina e fica uma maçã na cesta. Manuela, ajuda a gente aí. Não vou cortar. Eu não tenho ideia. Posso dar a solução? Não é, talvez. Bom, nosso tempo aqui é finito, então algumas coisas eu vou ter que, a gente teria que dar um pouco mais de tempo para vocês pensarem, né? Mas a solução é mais ou menos simples, né? Você dá uma maçã para cada uma das 4 primeiras meninas e para a quinta você dá a maçã dentro da cesta. Tá certo? Eu dou uma maçã para cada uma das 4 primeiras meninas e para a quinta eu dou a cesta com a maçã. Cada uma recebe uma maçã e uma maçã continua na cesta. Tá? Não sei qual é a reação de vocês, né? Se aceitam esse tipo de argumento, mas é a solução do problema, né? Então, não sei se alguém quer fazer algum comentário. Entenderam a ideia? Eu acho assim, esse problema e a sua solução, eles fazem parte assim do que acontece muito para a gente na matemática. Às vezes o professor dá um problema e você não tem a mínima ideia de como fazer e até acha que não dá para fazer, né? E depois, quando você vê a solução, você, puxa, mas era só isso? Isso eu saberia fazer. Eu acho que saberia fazer, às vezes, se você tem um pouco mais de tempo até para pensar, para ver, né? Bom, vamos adiante, então. Eu vou mudar um pouco o roteiro aqui, tá? Eu vou fazer uma brincadeira com vocês, tá? Então, aqui é o seguinte, tá? Aqui eu tenho 6 cartelas, vocês estão enxergando? Sim. Aqui tem 6 cartelas. Então, eu vou pedir para um de vocês aí, tá? Eu não estou conseguindo enxergar vocês, porque agora eu estou enxergando só as cartelas. Então, preferencialmente, vocês têm que falar, porque daí eu não consigo enxergar o chat. Tá? Eu preciso de um voluntário, ou voluntária. Quem se habilita aí? Eu posso ser? Bianca? Uhum. Ok. Então, eu vou pedir para a Bianca pensar um número de 1 a 64. Pensei. Ok. Fizeste bem, tu pensaste, porque muitas vezes eu digo, pensa o número de 1 a 64, o cara diz 37. Não é para falar, é para pensar, tá bom. Agora eu vou fazer 6 perguntas, tá? Uhum. O número está nessa primeira cartela aqui. Opa, deixa eu ver aqui. Deixa eu só... Sumiu aqui, só um pouquinho. O número está nessa primeira cartela? Tá. Tá nessa da direita aqui em cima? Sim. Tá aqui? Sim. Aqui? Sim. Aqui? Sim. Aqui? Sim. 63, né? Sim. Tá. Bom, 63 está em todas as cartelas, isso é mais ou menos fácil de ver. Alguém pode dizer, ele viu que está em todas e... Ok. Alguém quer pensar também um outro número? Manuela, Fernando? Pode ser eu. Tá bom, já pensou? Sim. Tá bom. O número está nessa primeira cartela? Tá. Na segunda aqui? Não. Tá aqui? Não. Tá nessa? Não. Só me refresca, tu só disseste sim aqui até agora, né? Isso. Tá nessa cartela aqui? Sim. Tá nessa aqui? Não. 17. Isso.
Tá bom. Vocês conheciam essas cartelas aqui? Sim. Quem falou sim? Eu, Bianca. E como é que eu faço? Eu não lembro certo como faz, mas eu sei que tem uma regra. A nossa professora de didática da matemática gosta de usar muito essas tabelas e ela sempre usa às vezes com a gente quando sobra um tempinho. Mas eu realmente não lembro agora de cabeça quais as regras, mas eu sei que tem. Quem é a professora? Não é tão difícil. A Delcy Klein. Ah, sim. Assim, ó. Bom, eu vou entregar o jogo para vocês. Eu vou dizer como é que eu faço a mágica, né? Bom, aí teria que te explicar a mágica, tá? Isso aqui tá num e-book, tá? Se vocês botarem e-book e o meu sobrenome, Stefenon, tá? Vocês vão achar esse e-book na internet. Aí tem, eu até logo vou mostrar a capa do livro, tudo, tá? Se vocês quiserem, até posso compartilhar o link com vocês aí, tá? Então, isso aqui tá no e-book e lá tá explicado, né? A mágica é muito simples, né? Fernando, quer pensar um número aí? Oi, pensei. Tá. Então tá, vou fazer as perguntas e vou explicando como é que eu faço. Ele tá nessa primeira cartela? Opa, tá nessa primeira cartela? Tá na segunda. Quando ele diz não, eu simplesmente não faço nada, eu ignoro. Tá na segunda? Não. Tá aqui? Sim. Bom, nesse momento, tá? Sempre quando disser assim, eu vou olhar para o número da ponta. Ó, quem é que são os da ponta? 1, 2, 4, 8, 16 e 32. Então ele disse sim. E aí eu guardo esse 4. Tá? Então fica com 4 na memória. Tá nessa aqui? Fernando, tá me ouvindo? Deu problema no áudio, eu acho. Ô, Fernando, tu pode só digitar aí em quais cartelas tá? Pode ser só o início da cartela, pode ser? Só digita esses números aí. Do 1, se tiver nessa cartela, tu digita 1, se tiver nessa, 2 e assim por diante. 13 e 6. Na terceira e na sexta, tá? Então, assim, ó. Ele disse não aqui, ele disse não aqui, ele disse aqui. Então, 4. Eu guardo esse 4. Então, aqui ele disse que não tá, aqui também não tá, e aqui tá. Então, 32. 32 mais 4, 36. Tá? Então, sempre que a pessoa disser sim, você soma esse número aqui da ponta. 1, 2, 4, etc. Se a pessoa disser não, você não faz nada. 36, acertei, Fernando? Isso. Que tu escreveu 3 e 6, aí ficou mais fácil ainda. Teve uma subliminar nesse teu 3 e 6. Tá? E isso aí, né, na verdade, essas cartelas são chamadas de cartões mágicos binários. Isso aí tem a ver com o sistema binário de numeração. Tá? Então, por exemplo, uma máquina, um computador, né, Fernando quer estudar computação, né, usa o sistema binário. Tá? Nós usamos o sistema decimal, que tem 10 algarismos, né, 0 até 9, né, e para uma máquina, né, é mais fácil usar 2 algarismos, ela só usa 2 algarismos, zeros e uns. Ela usa só zeros e uns, que é o sistema binário. Tá? Então, aqui, o que está por trás dessa tabela, né, essa mágica aqui, é que todo número natural pode ser escrito de modo único, como soma de potências de 2, sem repetir a potência de 2, evidentemente. Né? Então, por exemplo, 36 só tem um jeito de escrever como soma de potência de 2, que é 2 ao quadrado mais 2 na 5. E aí, mais ou menos baseado nessa ideia, dá para construir essas tabelas. Dá para construir meio à mão, né? Você pode fazer o seguinte, você pode começar as tabelas do 1, do 2, do 4, você vai escrevendo esses números, as potências de 2, depois você vai acrescentando os números, né? O 3 é 1 mais 2, então você coloca o 3 na primeira cartela e na segunda. Ok, já está o 3. E o 3 é o único número que tá só nas duas, vai estar só nas duas primeiras cartelas. Então, se for sim na primeira, sim na segunda, e não nas outras 4, é o 3 a resposta. Tá? Depois o 4 já está, o 5 é 1 mais 4, então você coloca o 5 lá e aqui. O 6 é 2 mais 4, você coloca o 6 na cartela do 2 e do 4. Né? O 7 é 1 mais 2 mais 4, então você coloca o 7 aqui, 7 lá e 7 aqui, e assim por diante. Você pode ir acrescentando os números. Quer dizer, a construção da tabela até é uma coisa fácil, né? Por exemplo, você pode até pedir, por exemplo, por um aluno, né, de ensino fundamental fazer isso. Tá bem? Tem aqui uma outra tabela, mas essa eu vou deixar para o final, de repente, se der tempo, a gente pode voltar,
porque eu queria falar algumas outras coisas. Tá bom? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? As turmas de vocês têm o quê? Uns 30 e poucos alunos, mais ou menos? A minha tem 25. 25, tá. E você sabe se tem duas pessoas que fazem aniversário no mesmo dia e mês na sua turma? No mesmo dia, não. Mesmo dia e mês? Não? Não. Um problema interessante é isso, né? Digamos que você, sei lá, você vai fazer uma enquete na escola e vai ficar parado num lugar lá na entrada da escola, sei lá, em algum lugar, e você pega as 30 primeiras pessoas que entrarem, né? Seja professor, seja funcionário, seja aluno, sei lá, você pega as 30 primeiras pessoas e pergunta que dia e mês a pessoa nasceu. Ah, eu nasci dia 11 de novembro, eu nasci dia 20 de setembro, e assim por diante, tá? E digamos que daí você pegou 30 pessoas. Vamos supor que isso seja um experimento aleatório, né, essas 30 pessoas. O que vocês acham? Depois de anotar essas datas de nascimento, vai ter duas pessoas com o mesmo aniversário no mesmo dia e mês? Ou, quer dizer, isso é provável ou isso é improvável? Provável, eu acho, mas uma chance bem pequena. Mas, assim, se tivesse que apostar R$1, né, quer dizer, se tu acertar, tu ganha o teu real de volta e mais um, você apostaria que tem duas pessoas com aniversário no mesmo dia e mês ou não? Supondo que você queira ganhar, né? Acho que não. Essa é uma coisa bem paradoxal. Aqui até tem um site, tá? Claro, vocês vão ter que acreditar nas contas desse site, tá? Então aqui eu posso calcular, por exemplo, aqui tem como de ter pelo menos duas pessoas com aniversário no mesmo dia e mês. O número de dias é 365. Então eu vou calcular aqui. Tá? Ó, dá aqui 0,7 aqui em cima, dá em torno de 70%. Então, por exemplo, se você pegar um grupo de 30 pessoas, a probabilidade de ter duas pessoas com aniversário mesmo dia e mês é 70%. Né? Ou seja, é mais provável que sim do que não, muito mais provável. Né? Se vocês botarem aqui 23 pessoas, né, a probabilidade já é um pouco mais de 50%. E isso é uma coisa que contradiz a nossa intuição. Tá? Muitas vezes eu faço esse experimento quando tem um grupo grande na palestra. Agora, com 3 pessoas fica um pouco difícil. Com 3, a gente pode, de repente, fazer o seguinte. A gente até pode fazer, né? Deixa eu ver aqui, com 3 pessoas. Eu vou me incluir até para ficar mais... né, mas, 4 pessoas, a probabilidade de ter 2 pessoas com aniversário no mesmo dia e mês é 1,6%. Tá? É baixa, né? Então é muito baixa. Agora, assim, ó, vamos calcular a probabilidade de 2 pessoas terem aniversário no mesmo mês, num grupo de 4, por exemplo. Tá? Então, vejam, isso já dá 42%. Então, a probabilidade de ter 2 pessoas aqui nesse grupo, né, com aniversário no mesmo dia e mês, é em torno de 42%. Tá? Então, esse é um chamado paradoxo, é um paradoxo de probabilidade, ele contradiz a nossa intuição, e ele é chamado paradoxo dos aniversários. Tá? Então, vamos lá. Se vocês quiserem, se o Fernando tiver com dificuldade de digitação, tá? Vamos verificar os nossos aniversários aí. Vamos ver se há coincidência de dia e mês, acho que é pouco provável. A gente viu que é 1,6%. Mas vamos ver se a gente faz aniversário, 2 de nós, pelo menos, fazem aniversário no mesmo mês, tá? Eu vou digitar aqui o meu aniversário, tá? 20 de setembro. Vocês podem falar também, se quiserem. Bianca, 9 de outubro. Fernando, 11 de maio. 3 de março. Não deu coincidência. A gente viu que a probabilidade de 2 pessoas fazer aniversário no mesmo mês, né, num grupo de 4 pessoas, é de 42%. Então, era mais provável que não tivesse 2 pessoas com o aniversário no mesmo dia e mês. Mas eu acho que uma coisa interessante é o seguinte, né? Às vezes as pessoas, por desconhecimento também, a maioria das pessoas nem conhece esses problemas do aniversário, mas às vezes você tem um grupo familiar de 30 pessoas que se reúnem lá em alguma data festiva, Natal, né, seja lá, ou algum aniversário da avó, do vô, sei lá, e
E aí as pessoas enxergam que tem duas pessoas que fazem aniversário no mesmo dia e mês e muitas vezes imaginam que isso seja um negócio assim do outro mundo, uma coincidência fantástica. E, matematicamente, 30 pessoas, a probabilidade é bastante grande. Tá? Bom, vocês podem falar a qualquer momento, quando vocês quiserem. Tá? A minha palestra já mudou um pouco. Eu estou fazendo uma coisa mais dinâmica, sem me preocupar muito com... Vocês já viram que eu até já meio que abandonei o meu PowerPoint. Tá? Não sei se alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta. Vocês têm papel e caneta na mão? Sim. Fernando? Peguei aqui. Manuela? Eu tenho. Tá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui mostrar para vocês uma figura. Tá? Vocês estão vendo a figura? Sim. Eu chamo isso de casinha com X dentro. Tá? Então, tem um X ali dentro da casinha, né? Então, assim, ó, vocês vão ter que... o desafio de vocês é o seguinte, tá? Vocês vão ter que desenhar essa figura, tá? Vocês podem partir de qualquer ponto, né? Pode partir do ponto A, por exemplo, ou do ponto F, de onde vocês quiserem, e vocês vão ter que desenhar esse trajeto. É como se fossem ruas, né? E onde esses pontos A, B, C, D e F seriam uma espécie de esquina, né? Só que vocês não podem passar duas vezes na mesma rua. Vocês têm que passar por todas as ruas, mas não pode passar duas vezes na mesma rua. Tá? Querem tentar fazer isso? Então, vocês podem, por exemplo, vocês podem ir do A para o F, depois, sei lá, ir para o D, sei lá, vocês podem fazer o trajeto que vocês quiserem, tá? Mas não pode passar, vocês podem passar duas vezes no mesmo ponto, por exemplo, pode passar duas vezes no F, mas não pode passar duas vezes na mesma rua. Quando alguém conseguir a solução, ela pode dar ordem, né? De repente pode dizer assim, eu fui do A para o D, depois do D para o... E a gente pode verificar se fecha. Eu consegui. Quem conseguiu? Bianca. Tu conhecia esse problema? Não. Tá, então vamos ver. Vamos ver a tua solução. Me diz lá, como é que fez? Eu fui do A para o F. A para o F. Deixa eu ver se eu lembro certo. Do F para... Eu não consigo... Acho que é para o B. Daí eu fui do B para o C. Do C para o F. Do F para o D. Do D para o C. Do C para o E. De E para D. De D para A e de A para B. Deixa eu desenhar para ver se fechou isso aqui, né? Você foi do A pro F. Foi do F pro B, né? Isso. Uhum. Do B pro C. Do B pro C. Do C pro F. C pro F. Do F pro D. Pro D. Do D pro C. Do C pro E. Uhum. Do E pro D. Uhum. De D para A e depois para B. Sim. Isso aí pode parecer uma brincadeira de criança, e de fato é, né? Só que por trás disso existe uma coisa chamada teoria dos grafos. Tá? Eu até vou mostrar logo um problema que deu origem a essa teoria. Tá? Então, um grafo é basicamente uma representação que é formada por vértices e arestas. Então, aqui você tem 6 vértices e você tem essas ligações entre esses vértices, são chamadas de arestas. Tá? Isso é um grafo. Tá? Isso parece uma brincadeira, né? Mas é uma coisa super importante, principalmente na teoria da computação, na matemática também. Grafos é uma coisa assim super, super importante. É grafos, tá, pessoal? Não é gráficos, né? Talvez vocês tenham aprendido na escola a fazer o gráfico de uma função, essas coisas. Aqui é grafos, tá? Eu vou deixar como tema de casa para vocês, tá? Esse desenho aqui de baixo. Tá? Ou seja, o cara resolveu botar uma antena na casinha, sei lá, alguma coisa. Tá? Se quiserem tirar uma foto aí, mas depois vai estar disponível também, eu estou gravando essa aula. Tá? Fica como tema de casa fazer isso. Tá? Bom, onde é que tem matemática nessa brincadeira aqui, né? E onde é que surge essa matemática, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês, tá?
Deixa eu ver, vamos ver se eu tenho um desenho um pouco melhor aqui. Bom, o desenho não é muito colorido aqui. Vocês estão enxergando aqui? Estão enxergando? Sim. Esse problema é chamado problema das pontes de Königsberg, né? E é baseado em fatos reais. De fato, essas pontes existem, ou pelo menos existiam, né? Então é o seguinte, ó, você tem aqui um rio, tá? E você tem duas ilhas. A e D são ilhas. B é uma margem e C é outra margem, tá claro? E esses retângulos pequenos aqui são pontes. Então você tem uma ponte que vai de D para B, você tem uma ponte que vai de D para C, você tem uma ponte de D para A, você tem duas pontes de A para C e duas pontes de A para B. Tá? Então, as pessoas lá naquela época, século XVIII, né, as pessoas passeavam ali, né, não tomavam chimarrão, porque eu acho que não é hábito tomar chimarrão na Europa, mas se fosse aqui o pessoal já ia tomar o seu chimarrão lá, ia sentar num banco, alguma coisa assim. E o problema que surgiu é o seguinte, será que tem como eu passar por essas 7 pontes? Eu quero passar por todas elas sem passar 2 vezes na mesma ponte. Tá? Bom, matematicamente, né, aqui o Euler, né, que é um matemático bastante famoso, ele fez o esquema assim, né? Então ele fez um esquema um pouco diferente para representação com grafos, né? Então, por exemplo, as duas ilhas são pontos e as pontes seriam as arestas, ou seja, ligações entre esses pontos, tá? Então tem duas ligações de A para C, duas de A para B, uma de A para D, uma de D para B e uma de D para C. Tá? E aí a pergunta é, será que eu tenho como fazer esse trajeto? De novo, será que eu tenho como fazer esse desenho, assim como eu falei, o desenho da casa? Né? E a resposta é não. Tá? Ou seja, não é possível fazer esse trajeto. Tá? E a explicação é razoável, é razoavelmente simples e a gente até pode voltar para casa para eu explicar isso. Né? O que acontece, né? Digamos assim, ó, você vai ter que fazer esse trajeto, né? Na casa aqui, por exemplo, né? Solução que a Bianca deu, né? A Bianca fez todo um trajeto, né? Mas vejam que a Bianca saiu de A, o ponto de partida foi A e o ponto de chegada é B. Certo? Qualquer outra solução que vocês derem, se a partida for em A, a chegada vai ser em B. Se vocês partirem de B, a chegada vai ser em A. E de qualquer outro ponto que vocês saírem, vocês não conseguem resolver o problema. Tá? Então, aliás, deixa eu ver uma coisa. Isso. Tá? Pelo seguinte, ó, e aí envolve uma coisa envolvendo paridade, na verdade. Né? Quantas arestas incidem no ponto A, no vértice A? No vértice A tem 3 arestas, no vértice B também tem 3. No F tem 4, no C tem 4, no D tem 4 e no E tem 2. Tá? Duas arestas, né? Duas ruas que passam por C, que chegam em C, 4 em D, 4 em F e 2 em E. Em B e A é 3. Então vejam que o ponto A, se ele não for ponto de partida, ele vai ter que ser o ponto de chegada. Digamos que o ponto A não é o ponto de partida. Ele vai ter que ser ponto de chegada. Né? Por quê? No momento que você chegar no ponto A por uma das arestas, você vai sair por uma segunda, e quando você voltar, você não pode mais sair. Então, né, porque se você chegar no A por uma, você vai ter que pegar uma segunda aresta, e quando você voltar para o A na terceira, você não pode voltar mais, porque você já usou as 3 arestas que caem em A. Então, A ou é ponto de partida ou é ponto de chegada. E a mesma coisa vale para o B. Então, só que quando você olha para as pontes, né, por exemplo, aqui ó, a margem B tem 3 pontos chegando. Então, se não for ponto de partida, a margem B vai ser ponto de chegada. E a mesma coisa vale para a margem C.
E a mesma coisa vale para D, e a mesma coisa vale para A, porque A tem 5 pontos incidindo, né? Então, vejam, não tem como resolver, né? Porque você só pode partir de um lugar e chegar no outro, né? Mas você já tem 4 lugares que tem que ser, se não for partida, vai ter que ser chegada, tá? Então, falando muito rapidamente, isso aqui dá origem a uma coisa chamada teoria dos grafos, tá? Então, foi o Euler que bolou essa ideia de usar vértices, de usar pontos e ligações entre esses pontos. Essas ligações são chamadas de arestas, né? E aí é uma teoria... claro, os matemáticos estudaram isso por muito tempo, né? Matemática pela matemática, né? E hoje isso tem aplicações super importantes na computação. Então, hoje, quando a gente faz uma conexão, né, pela internet ou coisa, vocês podem imaginar que pessoas se conectando, né? Então, os grafos estão por trás dessas ideias todas. Tá bom? Bom, como eu já abandonei toda a minha apresentação, não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação. Deixa eu ver aqui. A Bianca teve que sair. Bom, eu vou fazer uma última apresentação aqui, tá? Que é... Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Bom, eu vou precisar de novo de um candidato, tá? Isso aqui também é baseado em fatos reais, tá? E aí envolve probabilidade, né? Tinha um programa, né, de auditório nos Estados Unidos, né, onde as pessoas iam sendo eliminadas por algum processo de, sei lá, responder perguntas, alguma coisa assim, tá? E ao final um passava para a final, né? E aí tinha um apresentador e o cara que queria ganhar o prêmio também, aquele que eliminou os demais candidatos, e apareciam 3 portas. Atrás de uma porta tem um bode, atrás de uma segunda porta tem um bode, e atrás da terceira porta tem um carro. Imaginando que a pessoa queira ganhar o carro, né? Então, o programa funciona assim, tá? Manuela, tu quer participar? Vamos lá. Daí eu vou te Pode explicar. ser. Então, é assim, ó. Você tem que escolher uma porta, tá? Escolhe uma porta, 1, 2 ou 3. Tá, A1. Tá. A Manuela, então, escolheu a porta 1. Nesse momento, o apresentador ele vai abrir uma das outras 2 portas e vai te mostrar um bode. Ele sempre consegue fazer isso, porque como tem 2 bodes, pelo menos em uma das outras 2 portas vai ter um bode. Até pode ser que tenha bode na 2 e na 3. Ele sempre vai te mostrar um bode. Ok, então vai te mostrar um bode. Tá? Então, tu escolheste a porta 1 e o apresentador vai lá, ele sempre vai abrir uma porta e vai te mostrar bode. E nunca vai abrir a tua porta, vai abrir uma das outras 2 e vai mostrar um bode. Tá? E agora você tem a decisão derradeira. E aí, a porta que você escolher, atrás dela vai estar o prêmio. Você quer ficar na porta 1 ou você quer trocar? Quero ficar. Não deu certo. Tá? Fracassado é meio forte, mas vamos lá. Então vamos lá. Vamos de novo. Vou fazer uma coisa. Jogue novamente. Fernando, quer jogar? Tá sem microfone aí. Oi, tô aqui, quero. Tá, então vai. 3. Tá, então o Fernando escolheu a porta 3 e o apresentador vai mostrar um bode na 1 ou na 2. Tá. Você quer trocar ou quer ficar na 3? Quero trocar. Tá, o Fernando se deu bem. Será que ele teve sorte? Será que a estratégia... Será que existe alguma estratégia para a gente... Será que tem alguma estratégia, né? Quer dizer, o Fernando trocou, deu certo, a Manuela não trocou, deu errado. Então trocar é vantagem. Bom, a gente fez um experimento fez dois experimentos, não dá para chegar a grandes conclusões. O que vocês acham, né? É vantagem trocar ou no momento que ele abre uma porta é 50% para a porta que vocês estão ou a porta está fechada?
Esse é um problema que dá muita discussão, né? Inclusive, matemáticos famosos aí interpretaram errado o problema, tá? Claro, você não tem estratégia vencedora, não tem uma estratégia que você vai ganhar o carro. Alguma chance de perder você tem, mas você pode aumentar a sua chance de ganhar. E você aumenta a chance de ganhar se você optar por trocar. Por quê? Olha só, no momento que, digamos, eu vou escolher a porta 2, tá? No momento, eu posso usar a seguinte estratégia. Eu vou escolher a porta 2. Quando der a opção de troca, eu vou trocar. Certo? Ou seja, essa é a estratégia. Eu vou escolher uma porta, digamos a 2. E quando for dada a opção de troca, eu troco. Em que condições eu vou me dar mal se eu adotar essa estratégia? Se o carro estiver na porta 2. E o carro está na porta 2 com probabilidade 1/3. Então, no momento que eu escolho uma porta e já tomo como decisão que quando for dada a opção de troca, eu troco, significa que eu vou ter 2/3 de chance de ganhar. Ou seja, se o carro estiver na 1 ou na 3, como tem estratégia que eu vou trocar, eu ganho. Se ele estiver na 2, eu perco. Né? Então, vamos jogar, vamos ver. Botei na 2, depois eu troquei. Ó, me dei bem. Tá? Claro, poderia ter me dado mal. Né? Então, por exemplo, vou escolher a 2, vou trocar. Ó, me dei mal, claro, porque eu tenho chance de me dar mal. Mas a probabilidade de você ganhar, trocando de porta, é 2/3. Se você ficar na porta que você escolheu inicialmente, é 1/3. Tá? Então, eu não vou ter a pretensão de convencer vocês disso, porque é muito comum que as pessoas às vezes, não conseguem ser convencidas desse fato. Tá? Eu vou fazer uma última brincadeira aqui. Né? Quem é que quer escolher um número aqui? Pode ser um número de 1 a... Deixa eu ver uma coisa. De 1 a 100, né? Não precisamos ser um número muito grande. Quem é que quer escolher um número de 1 a 100? Pode ser eu. Tá, então tá, Manuela. O número está nessa cartela do 1 aqui? Não. Está na cartela do 3 aqui embaixo? Não. Está na do 2? Sim. Está na do 5? Sim. Tá, você já deve estar pensando, ele vai somar 2 mais 5, 7. Vou fazer isso. Mas eu vou fazer mais do que isso. Tu disse que estava na do 5. Então, na do 8 ele não está. Não. Eu sei. Está na do 13? Não. Está na do 21? Sim. Ó, 7 mais 21. Por enquanto o número é 28. Ele não está na cartela do 34. Não. Está na do 55? Não. 28. 28. E vejam, aqui muda um pouquinho, né? Quando você diz que ele está numa cartela, né? Se eu tivesse perguntado aqui, está na cartela do 5, eu diria que ele... Aliás, isso. Aqui tu diria 5, que o 28 está, então ele não está na do 3 nem na do 8. Tá? Essa mágica ela é um pouquinho mais interessante. A conta é a mesma, você pega esse número aqui da ponta da cartela e vai somando. Mas se o número estiver numa cartela, por exemplo, se o número estiver na cartela do 5, ele não está nem na do 3 nem na do 8. Tá? E aqui embaixo, 55, como a conta já dava 28, né, a última cartela não ia perguntar, independente do que tu respondesse aqui, né? Porque se tu aqui dissesse sim, eu teria que fazer 28 mais 55, daria 83, né? Se aqui dissesse não, não pode ser aqui, porque 89 mais 28 já passa de 100. Como o combinado foi o número de 1 a 100, então essa última cartela, muito provavelmente, eu nem precisaria perguntar, a menos que fosse um número de 89 a 100, aí precisaria sim. Tá? E vejam esses números, né? Antes, naquelas outras cartelas, tinha o número 1, 2, 4, 8, as potências de 2. Aqui tem 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Vocês sabem o que é isso?
é a sequência de Fibonacci, né? Então, a sequência Fibonacci, em geral, ela tem 2 uns. Ela tem 1 de novo, e depois o terceiro termo é a soma dos 2 anteriores. E cada termo vai ser sempre obtido somando os 2 anteriores. Então, 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. 5 mais 8, 13. 8 mais 13, 21, e assim por diante. Tá? Se vocês forem googlear, né, se vocês forem procurar no Google, sequência de Fibonacci, né, tá aqui o nome do Fibonacci, vocês vão ver a enormidade de conexões que tem essa sequência com coisas da natureza, coisas da área de computação também. Negócio fantástico. Conexões com a biologia, etc. Bom, o tempo passa rápido e... Bom, então, o que eu tinha para falar é mais ou menos isso. Até poderia falar mais coisas, mas o horário está limitado em 14h10, então também não quero estender muito mais. Então, eu fico aberto a perguntas que vocês queiram fazer, alguma coisa até sobre matemática, sobre o curso de matemática, ou sobre matemática, talvez, que eu também possa responder. Né? Eu vou colocar aqui meu e-mail, tá? Aí qualquer coisa, se vocês quiserem perguntar, vocês podem me mandar um e-mail. Tá? E até, eu não vou colocar, como isso aqui vai ser gravado, eu não vou colocar meu número de telefone, mas eu posso... passar para vocês também depois, se vocês me mandarem e-mail, a gente pode até conversar pelo WhatsApp, não tem problema nenhum, mas eu não vou disponibilizar o WhatsApp assim, totalmente público, porque isso está sendo gravado. Então, eu vou falar rapidamente só sobre o curso de matemática, né? Na Unicinos a gente tem o curso de licenciatura em matemática, né? O curso já iniciou em 1964, já tem quase 60 anos, aqui um pouco, né? E então é um curso que tem bastante tradição na formação de professores. Então, inclusive, a Bianca pouco comentou que os professores dela alguns deles de matemática foram alunos da Unicinos. E talvez de vocês também, talvez vocês tenham... A Giovana é tua professora, Fernando? Não. A minha professora de matemática, o nome dela é Fernanda. Sim. Fernanda é um nome muito comum, né? Não sei... teria que saber o sobrenome para ter uma ideia se ela estudou na Unicinos, mas pode... Bom. Então, assim, nós temos, então, em matemática, nós temos o curso de licenciatura, né, que ele habilita para você lecionar matemática de 6º ou 9º ano do ensino médio, na modalidade presencial, né, e agora também foi aprovado um curso de matemática na modalidade educação à distância. Tá? Então, isso é uma novidade, é um curso novo. Fernanda Pacheco Lesca. Esse nome não me recordo, mas durante muito tempo Gravataí tinha um curso de licenciaturas também pela UBRA, então talvez ela pode ter estudado lá, se ela for de Gravataí, né? Então não sei. Bom, mas é isso, não sei se vocês querem fazer alguma pergunta sobre matemática, sobre curso, qualquer coisa. Se surgir alguma dúvida, vocês podem me mandar o e-mail que está aí, tá? E a gente pode conversar. Bom, pessoal, então assim, ó, se vocês quiserem fazer algum comentário sobre a palestra, alguma crítica, fiquem à vontade. Se vocês quiserem falar alguma coisa, a gente vai encerrar na sequência, então. Da minha parte, eu agradeço a participação de vocês, tá? É um pouco difícil, às vezes, vocês viram que eu nem usei minha apresentação, porque um grupo pequeno a gente pode fazer uma dinâmica diferente, tá? Então, nessa época de pandemia, a gente aprende a fazer coisas, a gente tem que fazer meio que tem que se virar nos 30, digamos assim. Você tem que... eu não sabia muito bem qual era o perfil dos alunos que participariam, né, quantos seriam também. Então, a gente tem que se preparar para todas as possibilidades. Tá? Mas não é o número de alunos que faz com que eu fique mais empolgado ou menos empolgado. Eu sou bastante empolgado pela matemática, então, se tivesse um aluno aí, eu já estaria bastante empolgado e feliz para contar um pouco sobre as coisas que eu gosto da matemática. Tá? Viram que não apareceu nenhum X na minha apresentação. Tá? Alguém quer falar mais alguma coisa? Bom, então, mais uma vez, eu agradeço a presença de vocês e fico à disposição, né? Vocês têm meu e-mail, qualquer coisa vocês podem me contatar, né? Mesmo você, Fernando, que de repente você não quer fazer matemática, eu posso te dar algumas dicas, até a computação usa muita coisa de matemática. Então, até tem alguns livros que são
muito bons que têm matemática e uma matemática que é bastante utilizada na área da computação, principalmente coisa de matemática discreta, né? Então, se tu tiver interesse, eu posso te ajudar. Ok? Então tá, pessoal. Obrigado pela presença de todos aí. Então, um grande abraço e já estamos no meio da semana, eu ia dizer bom fim de semana, mas está um pouco longe. Então, se cuidem aí, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.